preciso falar do funcionamento da mente, porque você precisa ter um autoconhecimento. É claro que quando a gente fala de autoconhecimento, eu falo de mapear os meus traumas, mapear todas os meus cárceres mentais, conhecer o meu perfil comportamental, mas não é nesse sentido. É se conhecer mesmo, assim como você sabe que você tem órgãos no teu corpo e você conhece o básico de cada um deles. Você não é um cardiologista, mas você sabe que quando você tem arritmia, algo não vai bem. Você não é um oftalmologista, mas você sabe que quando você não está conseguindo mais enxergar, você precisa usar um óculos, né? Então, a mesma coisa com a sua mente. Identificar problemas muito comuns, recorrentes, e saber o que fazer com eles. Mas, em primeiro lugar, preciso saber como a minha mente funciona. A tua mente, ela é... Falando em termos de Bíblia, a gente fala alma, mas a alma, quando você fala a palavra alma, você tem emoções e mente, tudo isso engloba a alma. Mas neste momento eu quero falar de mente. Mente, que é o teu intelecto, é a sede dos teus pensamentos, e tudo acontece na nossa mente. Nós temos um cérebro com um funcionamento fenomenal. Nós temos a formação do pensamento. Aqui eu não vou dar aula de formação de pensamento, mas só estudar esse assunto já é fantástico. Mas nós temos uma memória. Essa memória faz parte da tua história, faz parte da tua vida. E você tem uma memória que se chama ME, que é a memória existencial. Já fala, tudo que aconteceu na tua vida está registrado na tua mente. Você não tem um apagão, você não tem como esquecer, você tem como trabalhar essas memórias. E o problema é que quando a gente chega na idade adulta sem trabalhar essas memórias. Mas então a gente tem a memória existencial, que é tudo, absolutamente tudo. Desde a tua memória intrauterina até infância, juventude, tudo o que aconteceu na tua vida é a memória existencial. E você tem a MUC, que é a memória de uso contínuo. Essa é uma memória que, como eu estou dizendo, uso contínuo, é a que eu uso o tempo todo. É o que eu lembro a cada minuto. Eu lembro onde eu moro, eu lembro o número do meu telefone, eu lembro o que aconteceu ontem comigo, antes de ontem ou no mês passado. E eu uso essas informações, são as memórias de uso contínuo. Mas tem um limite, né? O que acontece com o nosso cérebro é que aquilo que eu não uso com frequência, tudo que você já reparou, você não consegue lembrar tudo o que aconteceu quando você tinha 5 anos, você tem relances de memória. Por quê? Não é que você teve um apagão, tá lá na memória existencial, é jogado pelo teu cérebro lá um pouquinho mais distante, porque você não usa, você não tem uma sobrecarga na tua memória de uso contínuo. Essa é a função, tudo feito com muita sabedoria, porque Deus é um Deus maravilhoso. Sabe aquela coisa de que você tem aquela sensação, eu já estive nesse lugar? Você tem essa sensação, você nunca esteve, mas você tem a sensação de que já esteve, de que já viveu. Isso também faz parte desses registros, porque o nosso cérebro é muito rápido. Antes que o teu consciente registrasse, você já registrou, você já viu, já registrou, teu cérebro foi mais rápido, né? No teu consciente, daí quando no teu consciente você registrou aquele ambiente, você já tinha registrado. Então, você tem a sensação de que já tinha vivido. Tudo isso é funcionamento maravilhoso do nosso cérebro. Mas nós temos tudo isso que eu falei se chama um fenômeno inconsciente que tem no nosso cérebro, que é o registro automático da memória. Tudo, absolutamente tudo, coisas boas e coisas ruins que você vive são registradas na tua mente. É claro que tudo aquilo que tem uma carga emocional muito forte, ela é registrada num lugar privilegiado. Então, se foi uma carga emocional muito triste,
você vai lembrar com frequência. Se foi uma carga emocional muito feliz, também você vai lembrar com frequência. Então, tudo aquilo, aí você já vê uma ação das emoções junto com os pensamentos, né? Carga emocional, tudo que é registrado com carga emocional muito forte, está num lugar privilegiado. Aí que mora o problema. Tudo que é registrado com carga emocional ruim, está num lugar privilegiado da nossa memória. E não adianta você tentar esquecer. Quanto mais eu tentar esquecer, mais eu reforço esse registro. Então, o que é que eu tenho que fazer? Você vai aprender nesse curso a desativar, a enfraquecer esse registro de forma que o teu eu, você controle e não seja controlado por núcleos traumáticos. Já vou explicar sobre núcleo traumático. Então, você já aprendeu que você tem um fenômeno, que é o registro automático da memória. Agora, quando é registrado na nossa mente, ele é registrado de duas formas. Ele é registrado, ou como eu acabei de falar, ou coisas boas ou coisas ruins. Então, as coisas boas são as janelas light, que são, porque são janelas que são registradas na nossa mente. Então, essas janelas light são onde está registrado tudo aquilo de bom, um elogio que eu recebi diante de todo mundo. Pronto, isso está registrado num lugar bem privilegiado. Esse tipo de pessoa que recebeu não um, mas vários elogios em público, que os seus pais tinham um hábito saudável de elogiar, de falar coisas boas em público para essa criança, para esse adolescente. Essa criança, adolescente, vai ser um adulto que não vai ter bloqueio nenhum para falar diante do público. Porque ele tem um registro forte de aceitação em público. Porque ele foi muito elogiado, foi muito reforçado esse registro. E não foi uma vez só, não é uma janela isolada. Foram várias vezes. E, de repente, ele vai agregando. Aí, essa criança, vamos supor que essa criança entrou na escola e ele é elogiado, ou porque ele é bom em educação física, em atividades, e então ele é valorizado e elogiado pelo seu professor ou professora. Ou ele tem, intelectualmente, ele é privilegiado, né? Aquela criança que tem concentração, então ela é elogiada também publicamente. E aí vem os elogios de casa, elogio no colégio, e então ela é muito bem resolvida nessa área, ela nunca vai ter problema de falar em público, porque ela tem esse registro forte. Agora vamos pensar na mesma criança que foi muito criticada. Então ela tem uma janela ela tem várias janelas lights, várias janelas lights, antes de falar do contrário, essas várias janelas lights formaram uma plataforma, e essa plataforma, que é uma plataforma de alargamento emocional, porque uma criança, um jovem que se sente amado, protegido, aceito, ele vai ter emoções alargadas, vai ser uma pessoa tranquila, com facilidade para o domínio próprio, uma pessoa que não tem, um adulto que não tem problema de autoestima, tudo isso no melhor dos mundos, né? Quem que tem essa vida? É difícil ter esse tipo de vida. Então vamos supor um cenário contrário, o cenário de uma criança que é amada, mas esse amor não foi verbalizado. Só era verbalizado críticas, ofensas. Ela registrou na sua memória, além das críticas, das ofensas, de agressões verbais, ela conviveu numa família disfuncional. Então, seu ambiente familiar já não tem segurança. Ela tem muitas janelas killer registradas. Aí ela vai para a escola, já uma criança insegura, tem problema de registrado na mente dela um padrão de pensamento, porque essas janelas, elas têm um padrão de pensamento. Na plataforma de janelas light, essa criança, ela tem um padrão: eu sou amada, eu sou aceita, eu sou capaz. Agora, o padrão de pensamento de uma criança que tem janelas light, eu estou falando de criança, pode ser adolescente, jovem, que tem janelas killer, e que é de não aceitação, de
não se sentiu protegida, não se sentiu amada, não se sentiu aceita, essa criança, ela vai se tornar um adulto com emoções frágeis, com flutuação emocional drástica. O que é uma flutuação emocional drástica? Ao mesmo tempo que ela pode, num minuto, ela pode estar falando, ela pode estar se sentindo segura, e no minuto seguinte, por causa de um olhar, ela se desestabiliza e está se sentindo inseguro, se sente ameaçado. E as pessoas começam a ver, meu Deus, essa pessoa é muito instável. Ela se torna um profissional instável, um cônjuge instável, qualquer coisa ofende, qualquer coisa tira do sério. E com flutuações emocionais muito drásticas. Ora, ela está calma e no momento seguinte ela explode. Ora, ela se sente bem no ambiente onde ela está, no momento seguinte, por causa de uma palavra, porque ela interpretou, ela vai estar completamente desestabilizada. Por quê? Aquele agrupamento de janelas light traz estabilidade, que é uma zona, ali é uma plataforma, te traz uma estabilidade emocional, amadurecimento emocional. Agora, uma plataforma de janelas killer, que são janelas que são registros na tua memória de agressões que você sofreu na vida, esse agrupamento chama é uma plataforma que se chama zona de conflito. Então é uma pessoa muito conflitiva e não tem culpa de ser assim. Mas também não é assim, eu não tenho culpa e eu não tenho mais nada a fazer. Você está aqui nesse curso justamente para saber o que fazer com o que a vida fez com você. E não para não cair na armadilha da mente de vitimização, não cair na armadilha da mente de permanecer com cárceres mentais. Não, você está aqui para se tornar a sua melhor versão. Você está aqui para entender o que fazer com o lixo emocional que foi acumulado durante tantos anos. Então você já está familiarizado com o registro automático da memória, você já está familiarizado que existem janelas na tua mente, e essas janelas, elas são reforçadas diariamente por um outro fenômeno que você tem, que se chama alto fluxo. O que é o alto fluxo? São pensamentos. Os pensamentos, o pior de tudo é que esses pensamentos, no caso da plataforma, na zona de conflito, onde são os registros ruins que você teve na sua vida, são pensamentos viciosos. O alto fluxo é um conjunto de pensamentos, são pensamentos que chegam sem pedir autorização para você e eles ficam alimentando essas janelas diariamente. Então, vamos supor que você foi para um ambiente, de trabalho e você é capacitado intelectualmente ou você se preparou para esse tipo de trabalho que você vai executar. Só que você não está preparado emocionalmente, você está preparado em habilidade, em preparo intelectual, formação, todo tipo de formação que você precisa. Você chega e você sente ali, como eu disse, você chega, disse bom dia para todo mundo, uma pessoa estava distraída e não te disse bom dia porque estava concentrada no trabalho. Você já interpreta as janelas que predominam na tua mente fazem com que você interprete situações, que você não olhe a mesma situação, uma única situação, de vários ângulos. Então você vai interpretar que aquela pessoa não gostou de você, não foi com a tua cara, que te desprezou porque não te acha capaz. Olha, tudo isso já está na tua mente. Você interpretou e são pensamentos viciosos. Essa pessoa me olhou diferente, ela não me acha capaz, ela quer o meu lugar. Pronto, você já vai se sentir mal naquele teu ambiente de trabalho. Aí você, nesse mesmo ambiente de trabalho, o teu chefe, no dia seguinte, o teu chefe devolve o trabalho e diz, olha, esse trabalho não é bem assim, olha, você tem que fazer mais rápido, ou você tem que fazer melhor, redigir melhor esse texto. Ele não falou que foi ruim, ele falou que você está lá para aprender, e ele falou só que você tem que fazer melhor, que você tem que aprender, é um aprendizado, pronto. Porque você sempre foi
criticado, desprezado, você já interpreta como que você não tem capacidade, que você é inadequado para aquele cargo e pronto, você já se condenou, você mesmo é o teu pior algoz. E é isso, os cárceres mentais fazem com que você fique com pensamentos, principalmente nessas zonas de conflito, você fique com pensamentos viciosos e eles se tornem seu padrão de pensamento. E essas plataformas, tanto a Light quanto a Killer, é a forma, e através dessas janelas são estabelecidos padrões de pensamento, e por causa desses padrões de pensamento vai determinar a tua forma de agir e de reagir. Você vai ter padrões de comportamento repetitivos. Sempre que você se sente ameaçado, por exemplo, você vai gritar. Sempre que você se sente criticado, você vai brigar. Sempre que você se sente rejeitado, você vai se isolar. Isso já é um padrão de comportamento. Você age e reage de acordo com um padrão já estabelecido na tua mente. E você está condenado a sempre repetir esse padrão de comportamento até você decidir quebrar esse padrão de comportamento. Não, eu não quero mais ser assim. Eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero alargar as minhas emoções, eu quero reescrever a minha história, eu quero ser um protagonista e não uma vítima, eu não quero ser simplesmente, eu quero ter uma ação, eu não quero simplesmente ter passividade, ver a vida passar e as oportunidades passarem na minha frente e eu nada fazer. Então nós já falamos de fenômeno RAM, falamos de janela da memória, nós falamos de plataformas, né? Plataforma de janelas Light, plataforma de janela Killer. Eu falei de pensamentos viciosos, que é o alto fluxo, que vem sem pedir autorização, mas que você vai aprender a gerenciar os seus pensamentos. Nós vamos falar também nesse curso sobre problemas que todo mundo enfrenta, ansiedade, síndrome de pensamento acelerado, a escravidão do medo, né? Os cárceres mentais do medo, não só a síndrome do pânico, mas medos que te limitam, que limita a tua capacidade de agir e de reagir. E então essas plataformas interferem na tua ação e na tua reação. Eu anotei aqui para falar para você também que você interfere no seu agir, no seu sentir e no seu reagir. Olha só, 3 coisas. Interfere no teu padrão de comportamento de agir, eu vou sempre fazer a mesma coisa, eu vou sempre reagir da mesma forma e eu vou sempre sentir da mesma forma. Mas a gente está aqui para quebrar esse padrão, não é? Nós precisamos de um autocuidado. Nesse autocuidado, você cuida do seu corpo, você cuida da sua alimentação. Agora você precisa ter um autocuidado. É a primeira coisa que nós vamos aprender, a tirar o lixo da mente, a desativar cárceres mentais, a desativar essas plataformas que são zona de conflito. Você precisa também autoconhecimento. Dentro do autoconhecimento, você vai aprender o teu perfil comportamental, você vai mapear os teus cárceres. O que é mapear? Dá nome. Eu tenho problema com medo, eu tenho problema com ansiedade, eu tenho problema com a depressão, eu tenho problema com a baixa autoestima. Enquanto você não nomear o teu cárcere mental, ele vai continuar, vai perpetuar em você. Então, o autoconhecimento é muito importante. Então, autocuidado implica em autoconhecimento, implica em amor próprio. Dentro de amor próprio, você vai aprender a se respeitar, você vai aprender a ter autorresponsabilidade,
Tudo isso faz parte, né, do amor próprio. Você vai aprender a se valorizar. Não espere que os outros te valorizem se você mesmo não se valoriza. Não espere que outros te amem se você mesmo não te ama. Você é o primeiro a se desprezar, menosprezar. Então você precisa se valorizar, você precisa se amar. Tudo na medida certa, né? Porque quando a gente erra a medida, aí você já vai ser um narcisista, que é outro problema que a gente vai também pontuar. Mas o amor próprio ele não faz com que você despreze os outros, pelo contrário, você vai ter empatia. Então, amor próprio na medida certa, tá? Então, você vai ter autorrespeito, autoconhecimento, você vai aprender a ter autoestima e vai aprender a organizar a sua autoimagem. Você precisa, se você não se olhar da forma correta, você vai ter uma autoestima muito baixa, e aí vem um monte de problemas junto com a autoestima. Vem a insegurança, vem a timidez, vem um monte de problema que a gente vai tratar, todos esses problemas. E eu queria dizer para você, eu anotei aqui para a gente tratar, que nós temos, eu coloquei aqui, olha aqui, todos esses padrões que eu falei para você, eles pautam a nossa existência. E esses padrões que você tem, que se torna a forma que você encara e interpreta a vida, você nem percebe como eles entram nessa primeira parte que eu tratei com vocês, memória, como está registrado na tua memória de forma inconsciente, afetando o teu consciente. Por exemplo, padrão de beleza. Quem disse que a beleza é todo mundo magro, esquelético? Há um padrão de beleza foi colocado que, graças a Deus, tem sido desconstruído nesses últimos anos, mas foi colocado um padrão que provoca até mesmo uma síndrome, que é padrão de beleza inatingível, que é PIB, mas esse padrão de beleza, de que é inatingível, ele é colocado através das propagandas. Você sempre é considerado bonito uma pessoa muito, muito magra. Hoje, graças a Deus, como eu disse, foi desconstruído, colocando modelos mais cheinhas e mostrando como é bonito de qualquer jeito. Mas você se escraviza, você colocou isso, foi registrado na tua mente, e você se olha no espelho e fala: eu não tenho esse padrão de beleza, então eu sou feio. Isso é muito subjetivo, você se achar feio porque você está longe desse padrão de beleza. Você está vendo como tem cárceres mentais que nós vamos desativar? Outra coisa, a tua forma de interpretar quando uma pessoa te ama também pode estar errado, por isso tanta frustração e por isso que você acha que ninguém te ama, porque você cria uma expectativa, você tem um padrão para que, segundo o teu registro, você registrou que para você ser amado, você precisa ser tocado, beijado, abraçado o tempo todo, né? Porque você viu isso num filme, porque você leu isso em livros. Mas a vida não é desse jeito. E uma pessoa, talvez a pessoa com quem você casou tenha bloqueios, ela não consiga, porque ela tem todo um legado emocional, ela mostra o amor dela por você de outra forma. E você interpreta: não me ama, porque não fala eu te amo 10 vezes por dia. Então não me ama, porque não me beija o tempo todo, que nem no filme, como nos livros. Então você está vivendo no mundo virtual, não é? Jesus, ele escolheu 12 discípulos, e desses 12 discípulos, todos eles tinham problema, mas Jesus, ele mostra que ele não errou, a despeito de ter um Judas no meio, né? Então nós vamos nos concentrar, vamos falar de Judas também, mas vamos nos concentrar nos 11 que Jesus não errou. Eles tinham problemas, eles tinham registros na memória, eles tinham tudo o que eu falei aqui para vocês. Cada um deles tinha pensamentos viciosos que rotulavam as pessoas, que limitavam o potencial deles, e todos eles foram libertos, restaurados das suas ruínas, restaurados emocionalmente. E você não é diferente.